Vamos falar um pouquinho agora do exercício da autoridade. Autoridade é você cuidar, você ser o responsável por algo. O autor principal é Deus, né? A autoridade vem da palavra autor, que delegou isso aos pais, e os pais delegaram aos professores. Então a autoridade maior é Deus. Tem uma série de regras e leis que a gente tem que conhecer. Depois os pais, que também devem ter uma série de regras e leis para os filhos seguirem. E os professores também é a mesma coisa no colégio. Então essa crise de autoridade já é uma crise de insegurança das crianças. Então como é que a gente exerce essa autoridade? Primeiro, sabendo o que nós queremos. Eu quero educar o quê? Na minha família. As virtudes humanas, a fé, o convívio saudável, o aproveitamento do tempo, que um colabore com o outro, né? Que a gente que ajude. Então você sabe o fim. Como é que você vai fazer para isso acontecer? Então normalmente é por exigência. Uma exigência com ternura, explicando, e com firmeza. Tem que ter consequências para o que faz e para o que não faz. Consequências boas se a gente segue, consequências ruins se não segue. Muitas vezes os castigos não são educativos. Os pais tiram as coisas do filho, mas o filho não sabe o que fazer. Às vezes ele vai dormir, vai fazer qualquer outra coisa, às vezes não educativa. Não fez a tarefa, agora vai ficar sem esporte. O esporte é importante e a tarefa é importante. Então você vai ler um livro e vai me contar desse livro. Ou você vai ficar estudando um tempo a mais porque você deixou de fazer aquele exercício. E assim por diante. Pensem sempre no bem, não tirem coisas boas para punir. E também, quando você tirar coisas que são ruins, não é porque a pessoa fica focada, vou pegar a televisão, vou ficar 2 horas na televisão, ela vai baixar para 1 hora. Então já está demais 1 hora. Tem pais, tem crianças que falam que ficam 4 horas nas telas, né? Isso está errado. Então tem que ter essa autoridade, uma autoridade que tem um controle, tá? Então se é para ficar sem o celular, guarde o celular com você. Não deixe o celular no quarto da criança. Por exemplo, a televisão é deixar desligada. Guarde o controle com você. As coisas têm que ter consequências. Depois, a ideia de corrigir, também é a função da autoridade. Corrigir normalmente os vícios. Corrigir a preguiça, a ira, o jeito de falar, a educação, né? As boas maneiras. As crianças estão perdendo essas boas maneiras. Então, corrigir também é papel da autoridade. Se deixar tudo ao léu, né, que eles decidam, vira um caos. E, por último, a ideia da autoridade moral. Autoridade moral é aquela autoridade que a pessoa te obedece, te respeita, porque ela te respeita. Ela sabe que você quer o bem dela, você se sacrifica por ela, você exerce os seus papéis de proteger, de prover, de educar as virtudes, de ensinar os valores morais, e você tem autoridade para exercer isso, né? Então, e o exemplo, qual que é a ideia do exemplo? O exemplo é uma pessoa que luta por adquirir aquilo que você quer do seu filho. Não é que você é perfeito. Um ponto que eu acho que vocês poderiam trabalhar, essa questão do exemplo, é essa ordem. A ordem nos valores, a ordem no tempo, o uso do tempo, a ordem nas coisas materiais. Ensinar isso para os filhos através da luta de vocês viverem isso. Tá bom? Exerçam autoridade e deixem o professor exercer a autoridade dele. Se não exercer a autoridade dele, o seu filho está meio perdido no colégio. Tá? E você, se você não exercer a sua, você está perdido em casa. Né? Você vai ter um pequeno imperador mandando em você. Sem ter maturidade, sem ter inteligência, sem ter domínio da vida, mandando nas coisas que você faz. Então, assuma a sua autoridade.